esse horáriozinho aqui, das 7 às 7h25, né, às 7h30, né, no rádio é para quem gosta de política, né, para quem gosta de acompanhar, enfim, a gente respeita, obviamente, porque tem muita gente que fica acompanhando o que quer dizer, o que os candidatos estão dizendo aí para conquistar o seu voto. E nós ficamos aqui na live, sempre com um convidado, para trazer conteúdo, trazer informação. E é por isso que você pode também, inclusive, interagir conosco na live, pode continuar interagindo com a produção, com a Maria, com a Rafa, que estão ali atendendo através do 991741005. E hoje, Caleb, o nosso podcast aqui nesse horário, né? Vira um podcast. Exatamente. E para falar de um assunto muito importante, porque é algo que diz respeito a toda a nossa população, aposentadoria, também os auxílios relativos, né, aos direitos que tem o cidadão através da Previdência Social, que no Brasil há uma grande dependência do poder público. Recebemos a doutora Ângela Volpato, advogada, especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Ângela, bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson, Edson e todos os ouvintes da Menina FM. Sempre é bom recebê-la aqui para a gente esclarecer assuntos, né? Porque essa questão da previdenciária está sempre com novidades, né? Você prestou atenção? Cada vez que você vem aqui, tem um assunto novo para a gente falar. Sempre tem um detalhezinho, verdade, né? Que as pessoas têm dúvida ainda, que perguntam, que querem saber. Depois a doutora até atende essas pessoas, né? Diretamente no seu escritório, mas enfim, né? Então é por isso que a gente informa. Por exemplo, né, vamos supor que alguém tem uma doença, mas que não está incluída no rol do INSS para aposentadoria, ou, como diz na linguagem popular, encostar pelo INSS, doutora Ângela. Na verdade, o que acontece, Caleb? Não existe uma lista de doenças que dão direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria. O que existe é uma lista de doenças que isentam do cumprimento de carência. Então, o que seria o cumprimento da carência? De forma geral, a pessoa, para ela conseguir o auxílio-doença, que agora é chamado auxílio por incapacidade temporária, necessita de 12 contribuições para a Previdência, que seria a carência. Então, por exemplo, a pessoa tem bursite, tem tendinite, depressão. Essas doenças necessitam de 12 contribuições para a Previdência. Porém, existem algumas doenças graves que não é necessário esse cumprimento de 12 contribuições. Então, existe uma lista de várias doenças que isentam da carência, como, por exemplo, o câncer, a AIDS, a tuberculose, a nefropatia grave. E agora, como eu estava comentando com vocês, existe uma portaria que saiu no dia 31 de agosto de 2022, que incluiu algumas outras doenças nesse rol. Recente agora, 31? Isso, 31 de agosto. Então, ela vai entrar em vigor agora em 3 de outubro. Mas é interessante quem está ouvindo nesse momento, porque às vezes o que a pessoa pensa? Ah, eu fiquei doente, mas eu só estou há 3 meses com carteira assinada. Será que eu vou conseguir o benefício do INSS? Depende. Se a sua doença tiver nesse rol, pode sim conseguir ganhar. Por quê? Porque ela vai ter a condição de segurado, mas ela não vai ter essa carência das 12 contribuições. Então, por exemplo, nessa portaria, ali no item 3, que fala sobre as doenças, tinha sobre a alienação mental. E agora eles colocaram diferente, eles colocaram transtorno mental grave desde que esteja cursando com alienação mental. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa tem uma doença gravíssima e não está nesse rol. Então ela precisa cumprir esses 12 meses de contribuição. E aí, se ela tiver esse transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, ela vai conseguir essa isenção. Então, isso vai ser avaliado por quem? Pelo próprio médico da pessoa, que vai poder colocar ali no atestado essa informação. Outras doenças que foram incluídas: a esclerose múltipla, que todos nós sabemos que é muito grave, mas não estava no rol. O acidente vascular encefálico agudo, que seria o AVC,
e também um abdômen agudo cirúrgico. Então, aqui fala que essas doenças, as últimas 3 que eu listei, quando forem um quadro agudo, aí elas isentam de carência. Então, é bem importante, porque o AVC nós sabemos que a pessoa está bem hoje, amanhã tem um AVC e realmente fica de cama, usando fraldas e tal. Repentinamente, né? Isso, muito repentinamente. Então, é bem interessante essa portaria para as pessoas que estão ouvindo nesse momento falarem pro vizinho, pro amigo, pro parente, que existe essa portaria que vai entrar em vigor dia 3 de outubro. Então, se por um acaso a pessoa tiver pouco tempo de carteira ou contribuindo com carnê e tiver uma dessas doenças, ela pode sim solicitar o benefício de auxílio por incapacidade temporária. E caso o INSS indefira, tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, assim, não tem essas doenças aqui do rol, mas tem uma doença parecida, por exemplo, ali da alienação mental, né, do transtorno mental grave. A pessoa tem uma deficiência gravíssima e não está nesse rol aqui. Então, teria como tentar entrar com uma ação judicial para equiparar. Então, vai depender do entendimento judicial se realmente pode ou não pode equiparar. Que no INSS a gente sabe que eles vão muito pela lei, né? Pelo que está escrito na letra da lei. Agora, judicialmente, o juiz ele pode julgar com base no seu entendimento. Então, muitas vezes a pessoa não tem a doença aqui do rol, mas pode ser equiparada. E aí, com isso, ela consegue ganhar. Muito interessante, hein? E como que está o andamento disso tudo hoje no INSS em relação à perícia, em relação ao processo? Porque a gente sabe, né, e a senhora também, né, doutora, existe um certo tempo moroso que as pessoas, olha, eu estou sem receber, eu preciso da contribuição, não tenho como pagar minhas contas, não tenho um dinheiro para subsistência. Deu uma melhoradinha nisso ou não? Infelizmente não, Adilson. Eu vejo ainda bastante reclamações quanto àquele acerto pós-perícia que nós comentamos aqui uma vez. Então, eu realmente tenho vários clientes nessa situação e que eles falam, olha, não tenho o que comer, eu não tenho como pagar o aluguel e não sai o resultado. E às vezes, muitas vezes, a pessoa nem sabe se deu certo ou não deu certo. Porque algumas empresas ainda estão aceitando o empregado de volta se, por exemplo, a pessoa consegue aquele laudo pericial que diz que ela está apta, porque o que às vezes acontece? A pessoa vai fazer a perícia, e aí lá na perícia o perito diz que ela está capaz ao trabalho, só que não sai esse resultado. E aí o que acontece? Ela fica aguardando, liga no 135, eles falam que não tem resultado. Entra no site, também não tem. E ela fica sem saber se deu certo ou não deu certo. Então, qual que é a minha sugestão? Se a pessoa que está ouvindo nesse momento está nessa situação, entra lá no aplicativo e faz o requerimento do laudo pericial. Porque nesse laudo pericial vai aparecer exatamente o que o perito escreveu. Então, se ele escreveu que a pessoa está apta ou não está apta. Porque se ele colocar lá, não, realmente já está bem, já recuperou a capacidade, já pode trabalhar. Adianta para essa pessoa ficar 4 meses aguardando o acerto sem ganhar do INSS e sem ganhar da empresa? Não adiantaria, só que muitas vezes a empresa não aceita de volta, porque não tem a negativa. E isso também não é culpa da empresa. E por que dessa demora? É interno mesmo? Isso, é porque antes da pandemia, o que acontecia? A pessoa chegava lá no INSS e, por exemplo, eu sou o servidor. Aí eu verificava assim, olha, o Caleb tem aqui um vínculo que está em aberto, não tem a data de saída. Então eu já vou encaminhar ele lá para um servidor para ele arrumar isso, arrumar ali na carteira de trabalho, incluir, que aí vai ficar tudo ok. Só que hoje, com a falta de servidores e também a questão do concurso público, que também não está aberto, a pessoa que trabalha lá no INSS fica ali na recepção entregando a senha, e aí no caso tem o gerente, os peritos e assistente social. Então não é mais todos aqueles funcionários que tinha antigamente. Então esse acerto da perícia que era feito na hora, agora é pós-perícia. Então, muitas vezes a pessoa faz ali, tá tudo ok, realmente a pessoa levou o atestado, levou o exame, o perito se convenceu que ela precisa receber, só que não sai o resultado. Então, ela tem que ligar no 135, agendar esse acerto, vai para uma fila, e nessa fila só Deus sabe quando que vai sair o resultado. Meu Deus, então, difícil, assim, né? Não, me dá medo isso aí. Não, é parcelada a decisão, né?
Isso. É parcelado. E o pior, o que acontece? Tem pior ainda? Tem. Não, Por quê? gente. Porque, por exemplo, o Caleb foi lá, ele quebrou o braço. Sim. Aí o médico dele deu 1 mês de afastamento, porque 1 mês ele já vai ficar apto. Só que ele fez a perícia e não saiu o resultado. Demorou 3 meses para sair o resultado. Nossa. Aí o que acontece? O Caleb só ia ficar 1 mês afastado. O perito só disse que ele ia ficar 1 mês. E, lá só que como quando sai nos 3 meses? o Isso, resultado? aí demorou 3 meses. Ele só vai ganhar 1 mês. E os outros 2, quem que vai pagar? Que Ninguém. dificuldade, né? Meu Ninguém. Deus do céu. Ai. Complicaram mais ainda. Isso, aí dependendo do caso, por exemplo, se o Caleb, ao invés de 1 mês, ele teria que ficar 5, e o perito colocou lá que ele teria que ficar 5, ainda dá tempo dele marcar a prorrogação. Só que o que muito acontece? Como demora bastante para sair esse resultado, quando o benefício é concedido, já está cessado. Aí o que a pessoa tem que fazer? Aguardar 30 dias para marcar um novo, porque o sistema bloqueia por 30 dias um novo agendamento. Então, além dele ter esperado todo esse tempo, ele vai precisar aguardar ainda o prazo de 30 dias para agendar uma nova perícia. E isso não é um caso. Os ouvintes que estão ouvindo a live nesse momento até podem falar se não aconteceu com eles também. Mas é bem comum. E realmente, assim, tanto o advogado quanto o próprio INSS, o servidor, não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, eu sou servidora do INSS. Se eu for lá na agência e dizer, olha, o meu processo está para acerto pós-perícia, ele não tem como dizer assim, olha, eu vou fazer. Porque é uma fila, né, digital. Então, vai ser distribuído para um servidor, para outro. Então, por exemplo, eu sou servidora, foi distribuído para mim. Aí eu não vou fazer agora porque eu tenho outros aqui pendentes. Eu não tenho como também passar na frente e tal, né? Então fica uma situação complicada porque às vezes a pessoa pensa que é a má vontade do servidor, mas não é, porque não depende dele, não é igual. Sistema. Isso, não é A igual intenção já não é prorrogar mesmo essas decisões? Olha, Pelo que a Caleb, gente isso, entende. isso nós não sabemos, mas de qualquer Eu maneira... fico em dúvida com tudo. Será Parece, que essa né? fila não tem um jeitinho lá, não, para alguns e para os outros não? Olha, pelo que eu converso assim, com as pessoas que são servidores, eles comentam que realmente existe ali o sistema e aí são distribuídos processos, como, por exemplo, quem trabalha na Justiça Federal, enfim, você recebe um determinado trabalho, então não tem como, eu tenho uma pensão por morte do Adilson, o Adilson é meu amigo, eu vou pegar a pensão dele, não tem? Então é distribuído para vários servidores, eu tenho que fazer só o meu trabalho. Tá faltando mais servidores. E isso, tá faltando déficit servidores. muito grande, então, Isso, isso. E daí colocar, digamos assim, né, por casos, né? Né? Isso. Situações de cada, assim, ó, pega uma equipe e cuida disso, Isso. outra equipe cuida daquilo. Exato. Para agilizar essa fila, porque vão ficar eternamente com esse problema. Agora nós estamos muito atrasados no quesito previdência comparado a outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente, né? Sim, sim. Na verdade, a Previdência aqui do Brasil realmente é bem diferente. O que foi comentado quando fizeram a reforma da Previdência, que aqui era um dos únicos países que não tinha idade mínima. Sim. Então, essa questão eles modificaram. Mas, claro, a maioria das modificações não são pró-segurado, né? Essa questão da inclusão da idade mínima, tudo isso acaba prejudicando o segurado que demora um pouco mais para se aposentar. Mas essa questão da reforma já está, assim, um pouquinho mais certa, porque não tinha muito o que fazer no caso da reforma, né? Então, já aconteceu em 2019, mas eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a reforma, ainda pensam que as regras são anteriores, enfim. Então, como o Adilson falou, cada vez que eu venho aqui no programa, tem uma novidade diferente e as dúvidas não param, né? Até nós, advogados, que atuamos na área, às vezes nós pensamos, será que aquela lei, eu vou ter que ver quando que aconteceu o óbito, eu vou precisar ver quando que a pessoa ficou doente, vou precisar verificar quando que a pessoa foi presa. Então, hoje em dia, assim, ficou difícil também para quem atua, porque precisa ser especialista, que muitas vezes a pessoa contrata um advogado que faz todas as áreas e ele não sabe algumas coisas da lei que podem ajudar ali, né? ou prejudicar, porque Olha aí. que nem essa questão aqui da isenção de carência. Se a pessoa, ela vai solicitar o benefício no INSS, ela não tem conhecimento que existe essa portaria, ela pode ter tido um AVC, exemplo. Ela pede e dizem, olha, você não tem carência,
carência, mas ela não sabe que essa doença é isenta. Sim. Então ela não vai atrás. Eles não vão pra falar procurar. que é isento. Então, lá no próprio INSS, eles têm como preencher lá se é isento ou não, Sim. para realmente não precisar cumprir a carência. Só que essa portaria, conforme eu mencionei, só vai entrar em vigor em 3 de outubro. Tem Então um prazo não está em vigor, mas ao mesmo tempo, depois de 3 de outubro, se acontecer com um dos nossos ouvintes, eles já sabem que, se for negado, aí tem como recorrer judicialmente. Nesses casos de auxílio por incapacidade temporária, eu sugiro ação judicial. Por Sim. quê? Porque o recurso administrativo, em alguns casos, ele é algo benéfico, mas no recurso por incapacidade demora muito tempo. E nesse período, às vezes a pessoa não contribui para o INSS. E aí, por exemplo, eu entrei com recurso porque minha perícia foi negada e demorou 3 anos para sair a resposta. 3 anos. Nesses 3 anos, eu já perdi a condição de segurada. Imagina. Então, se por um acaso eu não contribuir, infelizmente eu não vou ter mais condição de segurada e meu benefício foi negado. Como que pode? E aí depois, se eu entrar com ação judicial, dependendo do caso, vai ser difícil para o perito avaliar se realmente eu estava incapaz há 3 anos atrás. Então, tudo isso a pessoa tem que avaliar, verificar os prós e contras. Claro que uma ação judicial também demora, mas nesses casos, o melhor eu acredito que seja judicializar. Olha só, vamos à live. Maria Helena, ela diz o seguinte: por que a pessoa aposentada que está trabalhando e descontando o INSS não consegue ficar em atestado médico? Pois é, Adilson, é a grande reclamação, porém, não tem o que fazer nesse caso, por quê? Porque uma vez que a pessoa é aposentada e continua trabalhando, ela é obrigada a contribuir. Por quê? Porque ela é uma contribuinte obrigatória da Previdência. Não tem como pedir para o patrão, não desconte mais. Por O quê? INSS, Isso. que não é o FGTS. Não, o FGTS é uma coisa e o INSS é outra, mas o INSS seria o quê? A contribuição previdenciária, porque ele está trabalhando. Se a pessoa se aposenta e pare de trabalhar, ela não precisaria mais contribuir. Por quê? Porque existe a contribuição do facultativo, que é aquele que não exerce atividade remunerada. Agora, por exemplo, eu sou advogada, me aposento, continuo trabalhando, eu sou obrigada a contribuir, porque eu estou recebendo. Tá produzindo também, né? Isso, então eu sou obrigada a contribuir. A senhora não tem como falar para o seu patrão não desconte mais, porque ele estaria sonegando contribuição previdenciária. Então ele poderia responder porque ele não está descontando. Infelizmente, essas suas contribuições só vão ajudar as outras pessoas a se aposentarem, pelo princípio da solidariedade. Então, como a senhora continua trabalhando, continua descontando. E aí as pessoas que recebem pensão por morte, aposentadoria, estão utilizando essas contribuições também. Então, no caso, é o princípio da solidariedade, infelizmente, não tem muito o que fazer. A Jaqueline Menegas, ela diz o seguinte: eu fiquei 6 meses afastada, cirurgia de coluna, só recebi 3 meses. Realmente é horrível esse sistema. Pois é, dona Jaqueline, né? Isso. Dona Jaqueline, o que eu vejo bastante também, a reclamação dos clientes, é que eles não são orientados a respeito da prorrogação. Então, a prorrogação, como que acontece? A pessoa recebeu um benefício até o dia 30 de novembro de 2022. O que eu preciso fazer? 15 dias antes eu preciso agendar o pedido de prorrogação. Ou ligar no 135, ou então marcar ali pelo site. Tem muitas pessoas que não agendam porque não tem conhecimento. E organização, às vezes, também, Isso, mas sabe, Caleb, que a maioria é conhecimento também. Aham. Porque o que eles pensam? Eu fui lá na perícia. A pessoa quebrou o braço. Ganhei até 30 de novembro. Então é porque o perito achou que eu só preciso até 30 de novembro. Mas esquece que a pessoa pode ter quebrado o braço, mas pode ter inflamado, pode ter dado alguma coisa errada, e eu preciso de mais tempo para fazer a fisioterapia, Sim, enfim. pra se Então eu recuperar. tenho a possibilidade, se quando estiver quase chegando o momento de cessar, se por um acaso eu não estiver me sentindo bem, eu posso prorrogar. Então, eu vou marcar a perícia de prorrogação, vou fazer essa perícia, e aí o que vai acontecer?
o INSS vai verificar se eu tenho ou não tenho que continuar recebendo. Se ele falar, não tenho, existe a possibilidade ou do recurso administrativo ou de uma ação judicial. Agora, se o INSS concordar que eu devo continuar recebendo, aí eu recebo por mais 1 mês, 2 meses, mas é sempre necessário observar ali pelo aplicativo ou ligar no 135 e perguntar, porque eu vejo que às vezes a pessoa não vai se informar e pensar, foi negado, às vezes nem entrou lá no site, ou então ligou no 135 e eles informaram que foi negado, mas não pede a cópia do laudo. Então, também vejo informações erradas pelo 135. Já teve um caso de uma pessoa que relatou para mim que ligou lá e o servidor, a pessoa lá que atendia, relatou que o perito tinha errado lá na hora de fazer o laudo. Só que não tinha sentido, porque na verdade o que aconteceu? A pessoa fez a perícia e aí o perito emitiu 2 laudos. O primeiro indeferindo e o segundo concedendo, só que ele mudou o número do benefício. Só que eu só consegui descobrir isso porque eu pedi a cópia do laudo. Então, eu verifiquei, e aí, como eu já estou acostumada nessa questão da análise, eu falei, olha, a senhora tem que ligar no 135 e agendar o acerto pós-perícia de tal benefício. Só que, infelizmente, ela não conseguiu com o primeiro atendente, porque realmente ele não estava entendendo. Então, eu penso que falta preparação para o atendente também do 135, né? Porque, por exemplo, se essa pessoa não tivesse uma orientação jurídica, talvez ela ia se conformar que não ganhou. Sim, perdeu. E ela ia ficar, né? Eu não ganhei, infelizmente vou voltar ao trabalho e assim por diante. Só que é realmente coisas que acontecem. Tem mais participações, né, Vanessa, ela pergunta se quem tem problemas de epilepsia tem direito à aposentadoria pelo INSS, né? A epilepsia é necessário o cumprimento ali das contribuições, porém, eu vejo bastante essa questão que o INSS está concedendo o benefício se a epilepsia, ela não é controlada por medicamentos. Então, é interessante o seu médico colocar no atestado essa observação, porque muitas vezes a pessoa tem epilepsia e consegue, tomando os medicamentos, não ter crises. Então, o INSS, na maioria das vezes, entende que ela está apta ao trabalho. Mas vamos colocar um exemplo, Adilson. Por exemplo, a pessoa trabalha na construção civil. Ela trabalha lá no 15º andar. Se ela tem epilepsia e tem um ataque lá, ela pode morrer, pode cair lá do prédio, enfim. Agora, alguém que trabalha num escritório, que trabalha sentada. Não que ela esteja apta, mas assim, comparado as duas funções, a pessoa que trabalha na construção civil, ela tende a ter um perigo maior, porque ela pode morrer se ela cair de lá, ter um ataque epilético. Então, tudo isso o perito vai avaliar. A questão da função da senhora e o que essa doença lhe incapacita para o trabalho. Por isso que é importante colocar tudo isso no atestado médico. Doutora Ângela Volpato, advogada previdenciária, nosso tempo de podcast aqui hoje passou rapidinho mesmo, sem intervalo, sem nada. Que bom, né? Mas que passa bom. rápido, né? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Caleb, Adilson, Edson, todos os ouvintes da Menina FM. Foi um prazer participar e até a próxima. Você que está na live aí,